Olá, irmãos, a paz do Senhor, seja mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Você está no canal da Escola Bíblica Descomplicada. É o nosso canal, né? Passa agora a ser chamado de Escola Bíblica Descomplicada. Então é um canal, como você já sabe, totalmente relacionado para as lições da Escola Bíblica Dominical. Amém? Bom, na lição de hoje, nós iremos abordar sobre o recomeço da construção do templo. Lição de número 5, do dia 2 de agosto de 2020. Tema da lição: Zorobabel recomeça a construção do templo. Nosso texto-áudio: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ageu capítulo 2, versículo 10 ao 18. Verdade prática: sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo entregou, tá bom? Então, irmãos, o texto-áudio, ele nos diz que Deus sempre ergue alguém para realizar a sua obra. E a verdade prática diz que em Cristo, né, sobre o poder de Deus, né, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo entregou, tá bom? Então, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se lá no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, Ageu 1, 2 e 12, Zacarias 4, 6 e 10. Eu vou ler aqui a leitura bíblica em classe. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Idô, profeta, profetizava aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Em nome do Deus de Israel lhe profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Saatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que se ajuntaram, né, que os ajudavam. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, né, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Zacarias 4. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Por que despreza os dias das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo da mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorre por toda a terra, que discorre por toda a terra. Bom, a leitura bíblica em classe é uma verdadeira injeção de ânimo para Zorobabel, né? E a gente percebe que quando a voz de Deus ela chega pelos profetas, né? Pelos profetas que Deus havia enviado, causa um temor no povo, né? E Deus então ele vai
reanimar o espírito de Zorobabel para esse começar, né, a reconstrução do templo. Haja vista que o povo havia desanimado, né, a obra ficou parada aí por 15 anos, a gente viu isso na lição passada, por causa das ameaças do samaritano, enfim, então o povo desanimou, o povo perdeu o ânimo, e por 15 anos aí a obra ficou parada. Quando veio o profeta Ageu e o profeta Zacarias a Zorobabel, a Josué, para reanimarem, né, o espírito tanto de Zorobabel como de Josué e também do povo, para recomeçar de novo a construção do templo. O objetivo geral da nossa lição é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. A gente viu também na lição passada que Zorobabel é um líder, é um governador, é aquele que foi levantado por Deus aí para poder tomar a frente das coisas, e também a gente sabe que Josué era o sumo sacerdote da época, né? Então os objetivos específicos é mostrar como Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus, e explicar, né, o ministério profético à luz da Bíblia. Vamos lá para a nossa introdução, tá? Nesta lição, estudaremos como Deus, depois da construção do templo, ter ficado parado por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, a saber, Ageu e Zacarias. Então, o primeiro tópico, né, é mostrar que Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias, né, para profetizar acerca da reconstrução do templo. No primeiro, Deus levanta 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois levantou Zacarias. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. É o que a gente vai ver, né? Então Deus, ele, antes dele falar com Zorobabel, antes dele falar com Josué e antes dele falar com o povo, ele vai enviar a mensagem ao profeta Ageu e vai enviar a mensagem também ao profeta Zacarias. Então vale a pena ressaltar que antes que Deus fale, né, antes que Deus venha ao povo, venha a quem de direito, ele vai falar pelo profeta, né, e o profeta assim vai enviar o recado de Deus, tá? O primeiro aí, né, Zorobabel, que foi o líder político, recebeu uma mensagem pessoal, né? Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que este não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostra um castiçal com 7 lâmpadas, símbolos da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com as 2 oliveiras. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina e uma planície. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Irmãos, isso aqui é interessante por quê? Porque Zorobabel havia sido chamado para reedificar a obra. Só que pela pressão do inimigo, né, pela insistência do inimigo, ele desanimou, né? O texto é bastante lúcido quando ele diz que ele perdeu o vigor, cansou, né? E abandonou a obra. E isso fez com que a obra ficasse parada por esses
15 anos. Então, o que nos arremete? Nos arremete que Deus, ele é conhecedor, né, da situação que está afligindo ao homem. Então, o texto diz que Deus vem com uma mensagem, isso aqui é interessantíssimo, né? Deus vem com uma mensagem de encorajamento, ou seja, Deus não julgou Zorobabel pelo cansaço, né? Deus não condenou ele pelo cansaço, mas sim, né, veio com uma palavra de ânimo. É isso que precisamos nos dias atuais. Chega de julgar, chega, né, de apontar o dedo, chega de dizer que, né, a pessoa não presta mais. Quem somos nós, irmãos? Né? A gente vê aqui, né, a atitude que Deus teve. Deus poderia ter condenado Zorobabel. Deus poderia entrar com uma palavra dura, severa, mas Deus sabia que o que Zorobabel precisava era uma injeção de ânimo em sua vida, para que ele pudesse se levantar, deixar aquele desânimo para trás e, revigorado agora, poder levantar para voltar a fazer a vontade de Deus, tá? Então, Deus não julga e não condena, né? Ao invés disso, o que Deus faz? Isso aqui também é muito interessante. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabariam a construção do templo. Perdão. Irmãos, sinceramente, Deus poderia ter levantado outra pessoa, não poderia? Deus poderia ter falado: eu não quero mais que Zorobabel meta a mão na obra, porque ele deixou a desejar, porque ele desanimou, porque ele não foi fiel, porque ele errou. Deus poderia, ele tinha esse direito, mas Deus não faz isso. Deus não faz como o homem faz. Deus não toma a atitude que o homem tomaria. Ao invés de Deus colocar outra pessoa para poder fazer a obra, Deus, ele vai no próprio, né, Zorobabel. Deus vai animar Zorobabel e vai prometer e vai garantir que aquele que havia começado a obra era também aquele que terminaria aquilo que iniciou. Então, olha, né, o que Deus ele faz na vida do homem, né? Esse é o Deus que resgata, esse é o Deus que entrega de novo, confia a obra na minha e nas suas mãos. Bom, o segundo aí a receber uma palavra é o próprio Josué, né? Josué, o sumo sacerdote, líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Observamos na lição passada que ele estava vestido com vestidos sujos. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas e que se pusesse sobre ele, sobre a sua cabeça, uma mitra limpa, tá? Então, irmãos, um outro fato muito interessante é que Deus é aquele que restaura e, além de restaurar, é aquele que também perdoa. Então, a gente vê na lição passada que Josué, o sumo sacerdote, também cansou, desanimou, entregou os pontos, né? Dizendo assim, entregou os pontos. E ao ponto dele descuidar das suas vestimentas, né? A gente viu isso na lição passada, e o próprio profeta Zacarias, ele vai profetizar acerca disso, de Josué, e ele fica com as vestes manchadas, sujas. Isso era inadmissível a um sumo sacerdote. Mas aí o que Deus faz?
Deus vai lá, vem com uma mensagem de perdão e vem com uma mensagem de restauração. Por quê? Porque não basta somente perdoar, tem que restaurar. O que é restauração? É voltar a entregar aquilo que um dia já foi possuído por uma pessoa. Então Deus não condena Josué, Deus não tira o ofício sacerdotal de Josué. Ao invés de Deus tirar, Deus abraça, Deus perdoa e Deus restaura a vida do sumo sacerdote. Perceba que antes que Deus fale com o povo, Deus primeiro vai falar com a liderança. Então Deus fala com a liderança, mas não esquece também do povo, né? O povo também recebeu uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido era consequência da omissão frente ao dever que tinha com a casa do Senhor. Então, irmãos, depois que Deus restaura a liderança, Deus agora envia uma mensagem também ao povo. E qual foi a mensagem que Deus tinha para o povo? A mensagem que Deus tinha para o povo era uma mensagem também de restituição. Por quê? Porque o povo, quando abandonou a obra do Senhor, o povo voltou-se aos seus belprazeres, ou atentou para o materialismo. Só que isso também causou prejuízo ao povo, né? Então, o povo também teve a sua parcela de culpa ao largar e se preocupar com as suas próprias casas. Então Deus vai lá no povo e diz: olha, esse prejuízo que vocês têm sofrido é consequência da omissão, né, ao dever que tinha com a casa de Deus, tá bom? Então, irmãos, toda mensagem de Deus enviada, ela gera um resultado, não é verdade? Então, é tudo isso que Deus, a forma que Deus falou com Zorobabel, restaurou, né? A forma que Deus falou com Josué, o perdoou. A forma que Deus falou com o povo trouxe o quê? Resultado. E qual foi o resultado? Ora, o resultado disso tudo foi que o povo se encorajou para poder se levantar, voltar para a construção do templo e agora não mais ceder às ameaças dos inimigos, mas agora sim combater fortemente todo aquele que se levantasse para tentar novamente impedir a reconstrução do templo. Então o resultado foi: o poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim os dois líderes criaram coragem. Olha aí, a mensagem veio e trouxe resultado. Qual foi o resultado? Encorajamento. Essa é a vontade de Deus para o seu povo. Encorajar o seu povo a vencer os dias mais, a vencer os dias difíceis que estamos vivendo nesses últimos dias. Então, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Ou seja, quando a liderança é uma liderança corajosa, ela faz com que o povo também crie coragem para poder enfrentar tudo pela obra do Senhor. Amém? Então, depois dessa renovação, desse impacto todo, Zorobabel se levantou e ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começaram a edificar a casa.
Os profetas de Deus ficavam com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Então, qual foi o papel dos líderes? Impulsionar a obra, né, com a palavra de Deus. Irmãos, que lição abençoada, que palavra tremenda para a nossa vida. Que eu e você possa estar aí nesse momento sendo encorajado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, a retornarmos, né, para a posição original que Deus nos colocou. Tenha coragem, tenha bom ânimo, porque o Senhor é conosco nesta batalha. Amém? E qual é o resultado disso? O profeta Ageu e Zacarias continuaram dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandato do Deus de Israel e conforme o mandato de Ciro e Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Tá bom? Qual foi a conclusão disso? Acabou-se esta casa. Que grande bênção, né? Então, essa é a vontade de Deus para a vida do povo, né? Que o povo, através da palavra de Deus, através do perdão de Deus, através do renovo de Deus, possa se erguer, possa se levantar, possa criar ânimo para poder dar continuidade ao que Deus quer. Bom, tópico 2, o segundo tópico é saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus, né? Então, irmãos, a gente tem aí uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus, solucionou o grave problema da reconstrução do templo, né? Então, o sobrenatural de Deus é a solução para os problemas que a igreja enfrenta, os problemas que eu e você enfrentamos, está tudo relacionado ao sobrenatural de Deus para as nossas vidas. Vamos lá. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento, né? Vamos mencionar apenas 2. O primeiro, Moisés. O primeiro grande exemplo de manifestação sobrenatural, Moisés, a gente conhece a história, né? Ele com um cajado ali, né? Ele com a sua vara fazia grandes sinais e maravilhas. E o outro, o profeta Elias, que revestido aí de autoridade, né, sobrenatural, para ajudar aí Israel diante da idolatria de Acabe e Jezabel, que na ocasião da manifestação sobrenatural do poder fez o povo clamar, só o Senhor é Deus, quando ele desafia lá os profetas de Baal, tá? Número 2, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. Aqui é que a gente vai dar uma passada. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passava a ser a própria preparação divina para o ministério, né? Paulo recomenda procurar com zelo os melhores dons, né? Então Paulo está recomendando à igreja aos Coríntios para que a igreja pudesse procurar, né, com zelo os melhores dons. Ou seja, a igreja, os cristãos de Coríntios deveriam com zelo procurar aquele dom, né, que caberia melhor na sua caminhada ministerial, não é verdade? Então, Paulo vai instruir a igreja em relação a buscar esse dom. O tópico 3, né? O tópico 3, falando sobre o ministério de profeta à luz da Bíblia, né? O profeta exerce a função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Ou seja, ninguém escolhe ser, né, o que quer ser. É Deus que escolhe que tipo de chamada que ele vai entregar para os seus servos desempenhar na terra, né, a sua função,
para, né, o desenvolvimento e o crescimento do reino de Deus. Vamos lá. A gente vai falar das duas dispensações, né? A dispensação da lei, a dispensação do Antigo Testamento e a dispensação do Novo Testamento, né? Então, o profeta na dispensação do Antigo Testamento, o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais, até mesmo acerca de assuntos materiais. A gente vai dar alguns exemplos aí. Então, no Antigo Testamento, o profeta era aquele que era consultado pelo povo. O profeta era o representante de Deus, né? Então, a gente vai ver aí, né, Ezequiel 22, os anciões vieram a Ezequiel para que eles consultassem o Senhor por eles. Em 1 Samuel, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que se havia perdido. Em 1 Reis 14, né, está registrado uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não, e o profeta respondeu da parte de Deus. Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava, Êxodo 19, né? Então a gente vai ver aí o papel, a função de profeta, né? Vale a pena também ressaltar, irmãos, que no o Antigo Testamento, ele nos aponta aí 3 tipos de liderança, né? Ele aponta aí 3 tipos de líderes no Antigo Testamento. O primeiro tipo era o rei, né? Que era um líder político ungido por Deus, né? Então, o rei era um tipo de líder que ele reinaria sobre a nação, mas ele era voltado mais para o reinado político, tinha que fazer alianças, né, com os outros povos. O segundo tipo de líder era o sacerdote, né, que era o intercessor do povo e do rei. Era o sacerdote, ele era o responsável pela vida religiosa do povo. Então ele era o representante religioso tanto do povo quanto do rei, né? Ele era o orientador do rei, ele era ali o amigo do rei, ele era ali aquele que sustentava o reinado, né? Com o sacrifício, com as orações, com as súplicas, enfim. Então, ele era ali o líder intercessor do povo. E tinha um ministério profético, né? Que também não era dado para qualquer um. O ministério profético era derramado sobre uma escolha exclusiva de Deus. Esse ministério profético, ele vai terminar em Lucas 16, né? Que a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. No pacto da nova aliança, temos Jesus como único mediador. Agora, não precisa mais, né, desse ministério profético. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Não existe mais esse ministério no Novo Testamento, tá bom? No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Então, irmãos, o ministério profético, ele veio até João Batista. De João Batista não foi mais levantado nenhum tipo de ministério profético, né? Porque agora Jesus, ele é o mediador e agora, através de Cristo, nós temos acesso direto ao Pai. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, o povo não tinha acesso exclusivo, né, a Deus. O povo não tinha o que eu e você temos hoje, esse acesso direto. O povo só acessava a Deus através do sacerdote, né, e assim vice-versa, tá? Então você não vê no Antigo Testamento Deus falando diretamente com o povo. Deus falava com o profeta ou falava com o sacerdote e assim vice-versa, tá? Então, na dispensação aí do Novo Testamento, existe essa diferença importante, né, entre o ministério do Antigo e do Novo Testamento, tá? Então, para a gente concluir,
É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia, né? Então é necessário que os ensinadores da igreja, eles ensinem, né, sobre os dons espirituais e os dons de profecias, porque senão fica aí uma coisa pesada, né? Esse dom de profecia dentro da igreja. Mas isso aí vai ficar para uma próxima oportunidade, tá bom? Que Deus possa te abençoar. A próxima lição nós iremos falar sobre Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Eu quero aqui agradecer a você que tem estado conosco, né, nas lições da Escola Bíblica Dominical. Espero que as lições estejam edificando a sua vida e que Deus possa continuar te abençoando, tá bom? E eu, como sempre, termino esse vídeo agradecendo a você e pedindo para que você possa compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, compartilhar, né, o nosso canal, as suas redes de amigos, para que a gente possa alcançar aí o objetivo de transmitir a palavra, o ensino de Deus para a vida dos nossos amados e queridos irmãos. Amém? Que Deus vos abençoe, né? Curta aí o nosso canal, dê o seu like aí, o seu joinha aí, enfim, para que o YouTube, né, ele próprio aí possa estar divulgando o canal da Escola Bíblica Descomplicada. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus, estaremos aqui trazendo mais um conteúdo abençoado da Escola Bíblica Dominical. Que Deus te abençoe.